Depois que bateu bem a massa, aí você vai colocar o óleo, né, pra poder untar a forma. Eu coloquei ali um pouco de cacau em pó pra poder ficar com a borda bem assim escurinha. Como é uma massa de chocolate, então eu coloquei o cacau em pó. Se for outro tipo de massa, uma massa branca, você coloca açúcar também, que fica bem fácil de desenformar depois. Aí agora eu vou colocar uma xícara de leite morno, tá? E uma xícara também de chocolate em pó, 50% cacau. Aí depois que você amornou, né, o leite, deixa ele morninho, mais morno mesmo, não pode ser muito quente. Aí você vem com a xícara de cacau em pó, coloca dentro, dissolve bem dissolvido e depois você coloca na batedeira novamente para poder bater o cacau com o leite e a massa tudo junto ali. Depois que misturou bem aí a massa com o chocolate em pó e o leite, aí você vai vir com 2 xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa bem generosa de fermento para bolo. Você coloca a farinha de trigo e o fermento numa bacia, né, igual tá ali no vídeo, e aí você peneira tudo junto e vai mexendo aos pouquinhos. Vai peneirando e vai mexendo aos pouquinhos para essa massa crescer bem, ficar uma massa bem volumosa assim, porque é um pandeló, então ele tem que crescer bem. E essa massa para ela ficar bem areada também. Prontinho, a massa já tá pronta, né? Agora é só colocar ali na forma. Essa minha forma, ela tem essa forma é daquelas que faz torta, né? Que ela abre a lateral e sai inteira ali o bolo. Aí eu coloquei no meu forno a 210 graus. No meu forno aqui, ele é um pouco, não esquenta tanto, então eu deixei mais ou menos 1 hora assando, tá? Mas sempre olhando, sempre verificando ali para poder ver se tava bom a massa, né? Que estava bem assadinha a massa. Agora aqui eu vou fazer um recheio. Esse bolo vai ter 2 recheios. Então, o primeiro recheio é de ninho, tá? Eu fiz de ninho, né? E vou colocar umas raspas de chocolate branco também. Então, aqui no bol, tô colocando 4 colheres bem cheias de leite em pó. Eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e vou mexer bem esses 3 ingredientes na panela. Depois que eles dissolver bem, eu vou colocar no forno, no fogão, né? E vou ficar mexendo ele até virar um creme. Eu acredito que todo mundo sabe fazer esse creme, né? É bem facinho de fazer. Só misturar ali os 3 ingredientes, colocar no fogo baixo e mexendo. Então, essa parte eu não gravei no fogo, né? Mas é facinho de fazer.
Então, agora aqui na batedeira eu vou colocar uma caixinha. Se eu não me engano, essa caixinha de chantilly tem 300 ml. Ou é 200 e alguma coisa, eu não me lembro agora. É a menor que tem. E aí ela já tava bem assim, gelada, né? Quase congelada. Eu coloquei, deixei mais ou menos 2 horas no congelador. E eu vou colocar essa latinha, tem mais ou menos 400 ml de doce de leite. Eu vou colocar a metade dessa latinha de doce de leite, tá? Esse doce de leite é comprado no mercado mesmo. E aí, eu vou bater esses dois até ele incorporar bem ali o doce de leite com o chantilly. Esse já é o segundo recheio. Esse recheio é de chocolate, né? É o chantilly, doce de leite e depois eu venho colocar o cacau em pó também, que eles falam que é aquele chocolate recheio de chocolate belga, né? Que é bem gostoso. Então, aqui é uma caixinha de chantilly da menor, de 300 ml, meia lata de leite, de doce de leite e uma xícara. Tudo eu usei a mesma medida, tá? Da xícara. A xícara é de 200 ml. Para tudo eu usei a mesma xícara, a mesma dosagem. Então, aqui também é uma xícara de 200 ml de chocolate em pó 50% cacau. Aí, quando chegar nessa consistência, né, de quase chantilly, de quase começando a endurecer, você coloca a xícara de chocolate, dá uma mexidinha para não voar para tudo quanto é lado, né? O chocolate em pó, dá uma mexidinha ali com a ajuda de uma espátula, alguma coisa, e bate até ele ficar em ponto de chantilly para cobertura de bolo. Lembrando que isso daqui não é para cobertura, é o recheio belga, tá? O recheio pro bolo. E essa quantidade é para essa receita que eu tô fazendo aqui. Se você quiser fazer um bolo maior, aí você vai ter que dobrar todos os ingredientes, tá bom?
Então, o bolo já assou, cresceu, ele já tá assadinho. Vou desenformar ele aqui para ele dar uma esfriada, né? Mais esfriado do que a monada. Ele não pode estar quente, né? Pra gente poder rechear. E aí eu vou desenformar ele aqui, vocês vão ver como é que ele vai ficar. Depois eu vou cortar, lembrando que eu não sou boleira, lembrando que eu não tenho experiência, tá? Com confeitaria, com nada dessas coisas. E aí, mas assim, eu faço, fica gostoso, todo mundo gosta, não sobra bolo pro outro dia, quase não sobra. Então fica muito gostoso. Olha só como é que ficou a espessura da massa, ficou bem macia, ficou muito gostoso. E aí eu molho, a água, né, com leite mesmo, já que é de chocolate, né, a massa do bolo. Lembrando que esse bolo é para uma criança de 10 anos, tá? Então é ele que escolheu o recheio e a massa também. E aí eu venho com o primeiro recheio, que é o de chocolate belga, né? Olha só como é que ficou a espessura do recheio. Ficou muito bom, muito gostoso, não ficou enjoativo. Ficou bem gostoso mesmo. Eu coloco toda essa quantidade, tá? Lembrando que eu não também cortei as três partes iguais, então essa parte fica um pouquinho maior, a outra parte que vai ser de ninho, né, ficou um pouquinho menor, mas não, pra gente não teve problema, porque é pra gente mesmo, então, agora se é pra vender pra fora, né, aí tem que ser mais profissional, mas aqui é pra gente mesmo, então a gente não liga pra essas coisas, mas o importante é que o bolo tava gostoso, o recheio tava uma delícia e todo mundo gostou. Aí agora eu venho com a segunda massa, né? Aí eu já coloco ali, dou uma pressionada, né? No recheio para ele incorporar assim no bolo, não aperto tanto também. E aí eu já vou colocar o segundo recheio, tá? Eu rego também o segundo pedaço do bolo também, para poder ficar aquele bolo molhadinho, bem gostoso, né? Lembrando que vocês também de vez em quando vão ver uma segunda mão aí, é o meu esposo que me ajudou bastante a fazer esse bolo para poder a gente conseguir terminar ele, né? Porque a gente fez num dia pro aniversário ser no outro dia, então ele me ajudou bastante também. Então, pessoal, esse recheio de ninho ficou na geladeira, né? Eu tinha feito mais cedo. Aí, o que eu resolvi fazer? Resolvi colocar ele para bater na batedeira novamente, pelo menos a metade dele, com creme de leite, para poder ver se a textura dele ficar um pouquinho mais... como é que eu posso dizer? Não ficasse tão duro, para ele ficar um pouquinho mais homogêneo, assim, sabe? Só que com creme de leite eu não aconselho fazer porque ele ficou um pouco mole demais. Se fosse com o chantilly tinha ficado igual a textura do creme belga. Então eu aconselho, se
quiser fazer para não deixar ele na textura original, coloca chantilly. Coloca um pouquinho de chantilly que daí fica na textura ideal. Mas daí aí também a gente gostou, ficou gostoso também. O único problema é que a gente não cortou as fatias do tamanho iguais, né? Então esse daqui ficou um pouco menos de recheio. E aí eu cortei o chocolate, o laca, eu cortei em pedacinhos pequenos, né? E aí eu coloquei junto também do recheio e recheei o bolo. Mas ficou muito gostoso também, ficou uma delícia. Mas se fizer com chantilly fica melhor ainda. Aí agora por cima é só colocar o último, a última parte do bolo, né? E aí colocar na geladeira, pelo menos umas 2 horas para poder ele gelar bem, para o bolo ficar bem estruturado, né? Eu, como eu não sou boleira, não tenho costume de comprar essas coisas, eu usei um plastiquinho mesmo de fruta que chegou aqui em casa, para poder colocar embaixo ali da assadeira, né? Para poder depois desenformar esse bolo aí. Depois do bolo recheado e com a cobertura, né? A gente vai pesar ele. Eu tenho uma balança aqui em casa de comida, eu vou pesar ele e eu vou falar para vocês no final do vídeo quanto que pesou esse bolo. Aqui também eu fiz uma massa de torta comum, normal, tá? Usei também as mesmas medidas, a xícara, né, de farinha de trigo, de óleo, ovos eu coloquei 4, a massa normal. E aí eu recheei com frango, né? Aí no recheio do frango tem tomate, tem milho e os temperinhos normal também, tá? Eu só quis mostrar aqui pra vocês que também teve uma tortinha de frango. Eu fiz também coxinha, fiz o brigadeiro, fiz o beijinho, fiz coxinha, fiz risoles, mas eu não consegui gravar para vocês. Então, a próxima vez que eu for fazer aqui em casa coxinha e risoles, eu gravo para vocês a minha receita aqui e compartilho com vocês também. Aqui também o bolo já tá geladinho, já tá estruturadinho. Então, agora aqui a gente vai passar ele para essa outra forma, né, que é a forma de servir, para poder rechear ele. Lembrando, mais uma vez, que eu não sou boleira, não sou confeiteira. Aqui a gente faz pra gente mesmo. Poderia ficar melhor, óbvio que poderia, mas eu fiz o meu melhor. E o bom é que meu filho gostou. E depois até a gente brincou que parecia uma pista de jogar basquete, que foi o tema da festinha dele, né? Foi tema de basquete, então até que combinou bastante.
Então, gente, a gente pesou esse bolo. Na filmagem não deu para mostrar porque a bandeja é grande, né? Mas esse bolo deu 2,3 kg. Assim, na verdade eu achei que ia dar 1,8 kg mais ou menos, mas deu 2,3 kg. Foi um bolo bem grandinho, assim, até pelo tamanho da forma e tudo, né? E o recheio e tal. Então a gente gostou bastante. Meu marido tá iluminando ali para poder ver o tamanho, né? O tanto, quer dizer, o quilo que ele tava ali. E marcou 2,3 kg de bolo. Como ficou muito corrido, na correria mesmo, né? De deixar tudo pronto, tudo. Eu não consegui gravar lá, onde foi na casa da avó do meu marido, do meu filho, né? A festinha, o aniversário dele. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem como é que ficou com o enfeite, né? Que foi o tema de basquete, né? E aí ele gostou bastante também. Então, gente, esse foi o bolo por dentro. Sobrou esse pedaço. E esse aqui os brigadeiros e os beijinhos também que sobrou. Deu uma rachadinha, né? Porque a gente já tinha cortado tudo, já tinha colocado os enfeites, né? Em cima do bolo. Então, olha só, ficou bem molhadinho, bastante recheio, ficou uma delícia. Todo mundo comeu. Tipo, não sobrou nada, sobrou só esse pedacinho e esse aqui. Então, muito gostoso, tá? Aí, qualquer coisa que vocês fizerem e tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom?